Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho a respeito dos símbolos da Páscoa. Bom, muitas famílias se preocupam nessa época do ano com os trabalhinhos que são dados na escola, no ensino formal, né, na educação formal e também na igreja a respeito da Páscoa. Então, quero trazer aqui alguns esclarecimentos a respeito desses símbolos para que vocês, famílias, para vocês pais, possam julgar por vocês mesmos se é correto trazer esses símbolos para dentro da nossa casa, para dentro da educação das crianças, ou se isso pode ser mediado de uma forma mais tranquila e sem essas teorias, né, da conspiração que normalmente são criadas, principalmente por pessoas extremamente religiosas que às vezes não têm conhecimento a respeito da história mesmo, né, da história humana, né, da história da humanidade. E é que a história da humanidade fica redundante, mas enfim, não tem conhecimento da história e acaba se deixando levar por algumas crenças, por algumas questões, acaba até transformando essas questões em questões doutrinárias. Então vamos lá. Bom, muita gente tem uma implicânciazinha aí com o coelhinho da Páscoa, com os ovos de Páscoa. Então acreditam que durante essa época, né, nesse período onde nós comemoramos a Páscoa cristã, né, essas pessoas acreditam, ou essas famílias, de que não se deve ensinar para as crianças a respeito do coelhinho da Páscoa, que no domingo de Páscoa você não deve entregar ovos de chocolate. Então vamos por partes, né? Onde que surgiu essa história do coelhinho da Páscoa? Bom, a versão mais conhecida a respeito disso, ela nasce lá na antiguidade, lá entre os povos antigos. Existia, você sabe que antigamente, né, entre os povos antigos, a religião, ela estava inserida no seio daquelas sociedades tribais, né? Então, não havia uma separação entre os deuses que essa sociedade seguiam, ou o Deus que essa sociedade seguia, adorava, cultuava, com a vida prática, com a vida cotidiana. Então, tudo, o trabalho, as relações, tudo envolvia a própria religiosidade, as próprias crenças. E era comum, em algumas sociedades, por exemplo, sociedade egípcia, sociedade grega, sociedades bem mais antigas também, as sociedades bem antigas, né, até antes desse período, de que elas incorporassem na vida delas, cotidiana, deuses que estavam relacionados à natureza. Então, muitas sociedades, muitas tribos adoravam ali o sol, né, o deus sol, né, e era tudo muito relacionado à questão das estações do ano. Então, todos esses fenômenos naturais, esses fenômenos da natureza, eles eram cultuados, né? Porque, inclusive, se você for pensar numa época em que o homem ele precisava trabalhar muito para sobreviver, né? Principalmente depois que ele consegue desenvolver a agricultura. Então ele vem de um período onde ele vive da caça, da pesca, e aí quando ele aprende e aí ele também ele colhe os frutos na natureza, então ele depende das estações do ano, e quando ele aprende a lidar com a terra, quando ele aprende a produzir os próprios alimentos, né, a cultivar os próprios alimentos, então essas estações do ano, elas também são importantes, porque são os períodos onde você tem mais prosperidade ou menos prosperidade relacionada a esse cultivo, né? Então, a primavera, por exemplo, era um período muito assim, que eles cultuavam muito. Por quê? Porque era um período de muita prosperidade em termos da colheita dos alimentos, a época que as flores, né, floresciam. Então, eram períodos que eles conseguiam suprir, né, as suas necessidades, né, mais básicas. Então havia essa questão, como eles não tinham o entendimento da ciência, como a gente entende a ciência hoje como ela então eles acabavam cultuando, né? É claro que nós sabemos que tudo isso, hoje, né, nós sabemos que a natureza e tudo que nela existe, tudo que nela há, né, nós que somos cristãos cremos que tudo isso foi criado por Deus, que todos esses fenômenos vêm de Deus, né? Ele criou o céu e a terra e tudo que neles há, né, inclusive nós mesmos. Então, esses períodos, né, eram considerados assim muito importantes para esses povos. Com o passar
dos séculos, né? Com o passar dos tempos, algumas dessas crenças, né, com a sociedade cada vez mais se desenvolvendo, a busca pela verdade, né, a busca por um Deus único, por um arquiteto do universo, com o passar dos tempos, essas crenças, né, elas passavam, né, a fazer parte do próprio folclore popular e da própria educação das crianças. Então, por exemplo, no caso do coelho da Páscoa, como que ele surge? Então a gente tem lá, entre os povos antigos, a crença de que durante a primavera eles têm mais prosperidade, eles aliam esse período de fertilidade a alguns animais na natureza que estão extremamente férteis, né? E o coelho é um deles. Então arqueólogos, pesquisadores acabaram fazendo algumas descobertas, né? Descobriram alguns monumentos dedicados aos deuses da fertilidade, e nesses monumentos tem lá a imagem da lebre. Então, na verdade, é a fêmea, que é extremamente fértil, então ela produz muitos, ela consegue gestionar muitos filhotes. Então, eles acabavam associando, né, essa questão da fertilidade dos animais também com a fertilidade da terra, nesse período que era nesses períodos, né, de primavera e tal. Então, a lebre já tá lá nessa questão dessa crença. Então, me parece que até existia uma deusa, né, que era representada por uma lebre, e esse animal, né, que era adorado. Então, só que depois essa crença ela se torna parte mesmo do folclore popular, das histórias, né, que são contadas entre o povo, passa a fazer parte da tradição oral e acaba sendo incorporada no sentido da própria educação das crianças. Então acaba se tornando algo que tem a ver com a formação do comportamento, né, da personalidade, do comportamento. Então, essa crença acaba se incorporando na sociedade deles, principalmente entre os povos germânicos. Então, o que eles faziam? Nesse período, que a gente chama de período da Páscoa, né, que era o mesmo período também da Páscoa dos judeus, né, tem lá a libertação do povo de Israel, né, lá do faraó. Então, a gente sabe que a Páscoa cristã é comemorada no mesmo período da Páscoa judaica, né, que é o Pessah, se não me engano o nome. E nesse mesmo período, esses povos germânicos, eles também comemoravam esse período de prosperidade, né? Então existe aí uma mistura, vamos dizer assim, entre religiões, e aí as pessoas acabam fazendo aí uma certa confusão, né, em relação a essas crenças. Então, e aí o que acontece? Acontecia tudo no mesmo período, né? Essas festas e etc. De colheita, de libertação do povo de Israel. Depois vem o cristianismo, então aí tem lá a comemoração da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, que tudo coincide no mesmo período. E voltando aí a falar do povo germânico, então o povo germânico passou a incorporar, né, a lebre, a história da lebre no imaginário, né, na sua tradição oral, e aí o que ocorre? Eles passaram a ensinar as crianças que nesse período a lebre ela ia até esses vilarejos e ela escondia ovos, que os ovos também são outro símbolo de renascimento, de prosperidade, também de fertilidade. Então essa lebre ela sairia entregando ovos para as crianças que se comportassem, tá? Que se comportassem bem naquela sociedade, naquela comunidade. Então isso passou a ser uma lenda, passou a fazer parte do imaginário infantil, e a gente sabe que as historinhas, que essas histórias, né, essas fábulas, essas lendas, esses contos, eles são importantes nas sociedades pré-literárias, sociedades que não têm escrita, nas sociedades pré-literárias. Essas lendas elas são importantes para educar as crianças. A gente sabe que para que as pessoas sobrevivessem, aquelas comunidades sobrevivessem, elas precisavam ser coesas, elas precisavam ter pessoas que tivessem virtudes, que tivessem ali um comprometimento com aquela comunidade. Então,
Então, qualquer desvio ali de, vamos dizer, comportamento, de personalidade, prejudicava aquelas comunidades. Então, essas histórias, essas lendas, elas eram usadas para educar as crianças, para educar as pessoas. Então, assim, a gente começa lá com os povos antigos, adorando símbolos da natureza, como é o caso da própria lebre, do sol e etc. Depois essas crenças que já estão incorporadas na sociedade, elas passam por uma transformação e passam a fazer parte do imaginário popular, do próprio folclore popular e da educação das crianças. E aí, lá no período de imigração de povos germânicos para a América do Norte, por exemplo, esses povos germânicos, né, eles levam essa cultura, né, mais ou menos lá pelo século XVII, eles levam essa cultura junto com eles, né, da lebre, da história da lebre, que depois a gente passa a chamar de coelhinho da Páscoa, né. Então eles levam essa cultura da procura dos ovos que eles espalham na natureza para que as crianças que se comportaram bem, elas tenham o direito de encontrar os ovos, né, de receber os ovos. Então, lá nos Estados Unidos, cria-se uma nova cultura em cima dessa lenda, onde as famílias passam a decorar os ovos, que são os próprios ovinhos de galinha, onde eles passam a fazer pinturas e decorações. Então é um período que antecede a Páscoa, que ocorre durante a primavera, né? Porque a gente sabe que quando aqui no Brasil é outono, né? A nossa Páscoa é comemorada no outono, lá no hemisfério norte eles estão comemorando a primavera, que é um período também um período de fertilidade, de desabrochar das flores, do florescer, de tudo de colheita, etc. Então essa lenda germânica acaba sendo incorporada na cultura norte-americana. E aí, onde eles passam a fazer essa decoração de ovos, esses desenhos lindos e maravilhosos, com decorações geométricas nos ovinhos e flores, etc. Inclusive, existem gravuras, né, muito antigas, de séculos 17, 18, 19, relacionadas à lebre da Páscoa, a história da lebre da Páscoa. E aí, o que as famílias faziam nessa época? Até hoje, né? Coloca esses ovinhos escondidos em algumas partes da casa ou do jardim, e aí as crianças vão lá procurar esses ovinhos. Isso significa que está relacionado é muito parecido com a história do próprio Papai Noel, né? As crianças que se comportaram, que recebem presentes, na história do Coelhinho da Páscoa também. As crianças que se comportaram, elas ganham esses ovinhos que elas procuram na natureza. E aí, gente, depois disso, surge essa questão comercial, né, em relação ao chocolate, da venda de chocolates, que eu não vou trazer detalhes aqui dessa história, mas aí depois alguém muito inteligente, algum empresário, resolve transformar esses ovos, que antes era apenas, a produção deles era apenas voltada para a questão artística, passa a transformar esses ovos em ovos de chocolate. E aí, para ver um aquecimento nessa época do ano da venda de chocolates, e aí a gente passa a ter o ovo de chocolate também na Páscoa, né, que também acaba incorporando aí, fazendo parte da tradição. Então, gente, então essa é a história, né, da lebre da Páscoa, que depois passa a se chamar coelhinho da Páscoa. Então, ela tem uma relação com as religiões mais antigas, mas depois isso passa a ser parte da própria tradição, da cultura mesmo, da tradição oral, passa a fazer parte do imaginário popular, das lendas dos povos mais antigos, passa a fazer parte da educação das crianças, e a gente sabe que a imaginação ela é muito importante para educar as crianças, né? E é muito importante você educar por meio dos contos de fadas, por meio das lendas, por meio das fábulas, né? As fábulas que trazem aí, e os contos de fadas que trazem aí a lição moral, né, por trás da história. Então, isso é muito importante. E tem muitas historinhas aí na internet que transformam o coelhinho da Páscoa em uma figura sombria, perversa, mas eu acho que isso é maldade. Então, não tem problema nenhum. Eu acho que nesse sentido, a representação para os povos antigos que viviam na ignorância, não conheciam o Deus verdadeiro, eles usavam isso como uma forma de agradecimento por tudo que a natureza produzia. E eu acho que nos dias de hoje ninguém aí adora coelho da Páscoa, ninguém tá adorando uma lebre, uma estátua do coelho da Páscoa, nada disso. Eu acho que faz parte, né, hoje tá integrado, faz parte da cultura popular, e a simbologia por trás disso é renascimento, prosperidade, fertilidade, do próprio hemisfério norte, nos povos antigos, era uma época que eles comemoravam isso na época da primavera. E aqui no Brasil, né, apesar de nós estarmos no outono, né, a Páscoa ela foi incorporada no cristianismo. Nós adotamos o cristianismo de acordo com o calendário
cristão, né, gregoriano, calendário que foi criado, né, por esses homens aí antigos, a partir da Idade Média, e aí eles incorporam a Páscoa cristã nesse mesmo período, e para nós aqui ela coincide com essa época de outono, e só que assim, depois as culturas elas vão se misturando, as lendas vão se misturando, né, a questão da migração, da imigração, então os povos que vão migrando para outros países durante a guerra. Então, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente recebeu muito os povos vindos da Europa, então essas culturas a cultura deles, né, acaba se incorporando com a nossa cultura, que já tem uma influência europeia muito forte, né, dos portugueses que chegaram aqui. Então já havia aqui os povos indígenas, centenas de povos indígenas que se fundem então a cultura indígena se funde com a cultura portuguesa. Depois a vinda dos escravos, né, uma vinda eles não vêm de forma voluntária, né, vêm escravizados, então vão se fundindo nessas culturas, e aí depois vem outros povos, né, europeus, né, eu mesmo sou descendente de italianos, de alemães e tudo mais, então essas tradições, essas histórias, essas lendas passam também a fazer parte do nosso cotidiano. Então assim, não tem problema nenhum fazer trabalhinho na escola, com ovinho de Páscoa, com coelhinho da Páscoa, nada disso. É uma coisa que é saudável, desde que você traga uma mensagem positiva por trás disso. Mas o mais importante para nós que somos cristãos, na educação cristã, é trabalhar nesse período, na escola, é fazer trabalhos que lembrem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Eu acho que isso é o mais importante para quem aí pretende criar as crianças no cristianismo, né, no evangelho, e de acordo com a doutrina bíblica, de acordo com os ensinamentos, né, da Bíblia, de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, etc. Então, é importante que a gente trabalhe com as crianças o verdadeiro significado da Páscoa, de acordo com a nossa cultura cristã, da nossa religião, né? Porque a gente, quer ou não, o pessoal fala muito, eu não sou religioso, mas assim, a gente tem uma religião, né? Religião cristã. Então, sendo protestante ou católico, é importante trabalhar com as crianças o significado da Páscoa, do ponto de vista da nossa crença religiosa. E o coelhinho da Páscoa, né, a lebre da Páscoa, a questão dos ovinhos, fazem muito mais parte de uma questão folclórica, né? Então, hoje em dia a gente não adora mais o sol, a gente não adora nenhum tipo de animal na natureza, né? A gente adora a Deus, a gente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? A gente crê que Jesus morreu na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Então, a gente tem que passar isso para as crianças, essa verdade, né? Sem relativização. A gente tem que passar essa verdade absoluta para as nossas crianças. E o coelhinho da Páscoa e tudo mais faz muito mais parte, assim, no mundo da imaginação, né? Do folclore, do imaginário popular, né? Faz parte das culturas que atravessaram aí os séculos e chegaram até nós. Então é isso que eu queria falar para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.